Obrigada, presidente. Bom, acabei de ler aqui que a Anvisa autorizou a vacinação de crianças a partir dos 5 anos. No caso, foi uma solicitação feita pela Pfizer, mas também existe um pedido do Instituto Butantan para que ocorra a vacinação com a Coronavac. Nem com relação à Pfizer, nem com relação à Coronavac, há estudos suficientes a indicar a segurança e a eficácia destas vacinas em pessoas de tão tenra idade, tá? Em crianças tão pequenas. Não há. E eu estou acompanhando esse debate no Brasil e no mundo desde o momento em que a pandemia se iniciou. Os estudos que há são realizados pelas próprias fabricantes. Não é possível que a imprensa tão crítica que nós temos não vislumbre indício de conflito de interesses. Mas o ponto aqui não é criticar a autorização por parte da Anvisa, ou criticar a autorização. Autorizar é diferente de obrigar. O fato da Anvisa autorizar a vacinação não significa obrigar a vacinação, ou pelo menos não deveria significar, muito embora a dinâmica que o Brasil está encarando a vacinação é uma dinâmica de coação, de constrangimento, inclusive com relação aos adultos. Eu convivo majoritariamente com famílias que não só desejam se vacinar, desejam vacinar seus filhos pequenos, desejam ter acesso a todas as doses. E eu respeito essa decisão familiar. Mas existe uma minoria de famílias que não tem segurança ainda, seja relativamente à segurança, seja relativamente à eficácia e, sobretudo, seja relativamente à ponderação entre riscos e benefícios. Então, o pedido que eu faço é que se respeite a decisão familiar. É assustador, porque a Anvisa acabou de autorizar e uma série de veículos, muitos veículos já lançaram matérias no sentido de que o Ministério precisa requerer, o Ministério precisa solicitar, o Ministério precisa comprar. A pergunta que eu faço é: quantas crianças sem comorbidade morreram por Covid? Quantos adolescentes sem comorbidade morreram por Covid? Qual é a justificativa, senão o desejo de vender das farmacêuticas, de submeter crianças pequenas e adolescentes, sobretudo sem comorbidades, aos riscos da vacina, e sempre há, para prevenir uma doença que não se desenvolve da forma grave nesta faixa etária? Ontem, por uma ironia do destino, eu solicitei à assessoria que levantasse os números de presos, contaminados e mortos por Covid. No meio do material que foi levantado, veio um quadro da contaminação e das mortes por Covid na Fundação Casa. Para quem não sabe, a Fundação Casa é a instituição que acolhe adolescentes que cometem atos infracionais. Então, lá nós temos, em regra, meninos e meninas entre 12 e 18 anos, em alguns casos até 21 anos. São jovens. Houve casos de contaminação? Houve. Nenhuma morte. Ah, mas é porque foram vacinados. Mas nos outros universos de adultos, presos, população que está em liberdade, houve mortes.
Houve mortes acima de 60, acima de 50. Mas adolescentes e crianças, não. Então, o pedido que eu faço não é de que essas vacinas não sejam disponibilizadas, mas para que sejam disponibilizadas para aquelas famílias que querem vacinar os seus filhos. Nós não podemos impor aos pais submeterem seus filhos a risco, presidente. No meu gabinete, nós atendemos um caso de um pai cujo filho faleceu aos 14 anos, um menino esportista, sem nenhuma comorbidade, 21 dias depois de tomar a segunda dose da vacina Pfizer. É possível afirmar que foi a vacina? Não é. Mas é possível infirmar? Também não é. É necessário investigar. É direito do pai e da mãe decidir, em conjunto com seu filho, se for já um adolescente amadurecido, se correrá os riscos da vacinação ou se correrá os riscos da doença, que nesta faixa etária é menor. Então fica aqui o pedido para que essa vacinação de crianças com 5 anos de idade não seja obrigatória. Senão estaremos diante de um dos maiores crimes contra a humanidade que esse país vai testemunhar. Por hora é isso, senhor presidente.